precisamos falar sobre o juízo de Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 17, diz assim, ó, porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por mim, começa por você, começa por nós, qual será o fim daquele que não obedece o evangelho de Deus, que não estuda a palavra de Deus, que não guarda os mandamentos de Deus, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus? Qual será o fim daqueles que resistiram à voz do Espírito Santo? Então veja que ao longo da história bíblica, Deus revelou o seu caráter através da misericórdia, da paciência e também do juízo. O juízo da paciência, o juízo divino, nunca surge de forma arbitrária, ele é precedido por longos períodos de graça. Deus dá tempo de graça para que você possa se arrepender, para que eu possa me arrepender dos meus pecados. Deus está dando tempo de graça para que nós possamos sair do pecado, para que nós possamos sair da mornidão, para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Deus está dando tempo de graça para que o seu povo se reconcilie com Ele. Amigos, veja que o dilúvio nos dias de Noé foi algo que ficou marcado historicamente e ficou registrado no céu e também na terra, e isso está imprimido na minha mente e na sua mente. Nós vamos ver também a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus fez juízo em Sodoma e Gomorra. Então vamos ter também o juízo de Deus sobre Jerusalém no ano 70. Então estes eventos não são apenas relatos históricos, mas advertência solene para o tempo do fim. Então veja que, como nos dias de Noé, foi o que Jesus um dia falou quando esteve aqui sobre esta terra. Olha só, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Leia comigo, a palavra do Senhor já está aberta aqui. Mateus 24, versículo 37 ao 39, diz assim, ó, porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não percebendo, senão veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui fica uma advertência para mim e para você. Deus está dando tempo de graça, de misericórdia, para que o seu povo possa se arrepender, para que mais pessoas possam se arrepender. Eis aí o motivo porque Cristo ainda não voltou, esperando eu e você dar um passo de fé para mais perto do Senhor, para que eu e você possamos nos reconciliar com o Senhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Era exatamente o que aconteceu, foi o que aconteceu nos dias de Noé. O seu pensamento, o seu coração era voltado totalmente às práticas malignas. Por isso que Deus resolveu destruir com água e aconteceu o dilúvio e apenas um grupinho de pessoas, um grupinho de família. Isso mostra o quanto é importante estarmos reunidos em família, cultuando em família, adorando em família, caminhando junto em família. Noé e a sua família foram salvas.
Então a sociedade estava marcada por corrupção moral generalizada, por violência, rejeição da autoridade divina. Eles estavam rejeitando a voz de Noé, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus que clamava, clamando para que eles pudessem se arrepender de seus pecados. Você acha que está diferente hoje? Com certeza não. A Bíblia diz assim, ó: quando ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Deus concedeu 120 anos de graça para que o povo pudesse se arrepender. E as pessoas chamavam Noé de louco. O dilúvio não foi apenas um castigo, mas uma necessidade moral para preservar a humanidade da completa degeneração. Está no Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 265. Amigos, olha só que interessante. Hoje, claro que nós somos descendência de Adão e Eva, mas pós-dilúvio, nós temos ali algo maravilhoso. Noé, sua esposa, abençoado por Deus, sendo fecundo e multiplicando, e eu louvo a Deus pela sua bondade e misericórdia, porque Deus poupou Noé e a sua família. E se Deus não achasse graça diante de Noé, o que seria de mim e de você hoje? Veja o que diz Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 7, diz assim, ó: por mais de um século, Noé apresentou ao mundo a mensagem de advertência, mas o povo rejeitou a misericórdia oferecida. Você acha que é diferente hoje, amigos? Com certeza não. Por séculos, o povo de Deus está anunciando a vinda do Filho do Homem, em que a porta da graça vai se fechar e a sua misericórdia, ela terá um limite. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. O povo de Deus está anunciando que haverá um lago de fogo e enxofre para Satanás, seus anjos e, infelizmente, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Essas pessoas estão abraçando mais os prazeres do mundo do que a vontade de Deus. Estão sendo mais amigos do mundo do que sendo amigos de Deus. Então nós vamos ver aqui que o juízo veio após a repetida advertências. Deus a todos os momentos está usando meios de comunicação como a internet, a rádio e a TV. Desperta, ó tu que dorme. Jesus está voltando. O que está acontecendo? Por que você ainda fica resistindo à voz do Espírito Santo? Então nós temos aqui o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. E eu quero compartilhar esse texto com você, que é importante. Lucas capítulo 17, diz assim, ó, Lucas 17, acompanha comigo. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Lucas 17, versículos 28 ao 30, que diz, ó: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Deus anunciou para Sodoma, para a cidade de Sodoma, que haveria o juízo de Deus ali. Sodoma seria destruída. Os habitantes seriam destruídos. E Deus, por intermédio do seu servo, dos seus servos, anunciou o que iria acontecer. Deus anunciou por intermédio de Noé e a sua família o que iria acontecer e aconteceu. Deus anunciou em Sodoma o que iria acontecer e aconteceu. Sodoma representa imoralidade extrema, orgulho e desprezo pelos necessitados, Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Rejeição
consciente da luz divina. Eles estavam rejeitando de forma consciente. Sodoma havia ultrapassado os limites da paciência divina. Ei, o pecado do mundo está chegando até o trono de Deus. E quando isso acontece, a porta da graça se fecha e Jesus vem. Quem fez o bem, quem obedeceu a palavra do Senhor, herdará o reino celestial. Quem não aceitou, quem morreu em pecado, infelizmente, ressuscitará e fará parte do lago de fogo e enxofre. Então veja que o juízo foi tanto corretivo como exemplar. Os pecados de Sodoma tornaram provérbios, pois foram cometidos à luz do dia e sem vergonha. Deus teria poupado a cidade várias vezes. Isso revela o seu desejo de salvar, não de destruir. Deus está anunciando através deste canal. Deus está anunciando através da internet, da rádio e da TV. Deus está dando tempo de graça para que o povo dele e você possa se arrepender de seus maus caminhos e se reconcilie com Deus. Nós vamos ver aqui também o juízo de Deus na destruição de Jerusalém. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, os discípulos apresentando ali o templo para Jesus, e Jesus disse assim, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus faz uma profecia do que iria acontecer no ano 70. Sabe, amigos, o que mais me chama a atenção é que Jesus, semelhantemente a uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, assim era a pessoa de Cristo tentando ajuntar o povo de Jerusalém, o povo ali de Israel. E, infelizmente, eles matavam e apedrejavam e perseguiam os profetas e os servos de Deus. Era isso que acontecia. Jesus, em um certo dia, no alto do monte, disse assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar a vocês como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas. Quantas vezes? Amigos, Jerusalém rejeitou repetidamente os profetas, rejeitou o próprio Cristo, perseguiu os seus seguidores. Que situação, amigos. Em breve, isso vai repetir novamente. Estamos anunciando o que vai acontecer em um futuro que não está muito distante. Essa mensagem não é para você se amedrontar, ficar com medo, mas para que você possa ter uma lucidez do que vai acontecer, do que Deus está anunciando, qual será as consequências daqueles que não aceitaram a Jesus em sua vida e aqueles que não foram batizados, aqueles que não guardaram os seus mandamentos, aqueles que não deu importância para a palavra de Deus. Então Jesus chorou pela cidade anunciando o juízo com dor, não com prazer. A destruição de Jerusalém é um tipo de juízo final ilustrado às consequências de rejeição persistente da graça. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 499. Já estamos caminhando para o final. Veja que a destruição de Jerusalém deve servir de solene advertência para todos os que resistem às ofertas da graça divina. A destruição de Jerusalém deve servir de solene advertência para mim, para você. Estes 3 juízos nos ensinam que Deus é paciente. Nos ensina que o juízo é precedido de advertência clara. Ninguém vai ficar por inocente. Todos estão sendo advertidos e orientados. Todos estão sendo advertidos. E terceiro, sempre existe um caminho de salvação. Agora só depende de você, a partir de hoje, qual caminho você vai trilhar. Se você ainda vai continuar sendo uma pessoa afastada de Deus. Se você ainda vai ficar afastado da casa de Deus. Se você vai ficar ainda afastado dos pensamentos de Deus.
das vontades de Deus. Só depende de você. Então o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E por último, hoje vivemos um tempo semelhante aos dias de Noé. A pergunta não é se o juízo virá, mas onde estamos nós quando ele virá. Vou repetir mais uma vez para que isso fique memorizado, selado aí na sua mente. Hoje vivemos um tempo semelhante aos dias de Noé. A pergunta não é se o juízo virá, mas onde estaremos nós quando o juízo virá? Fica aqui essa mensagem de advertência para você. Fica aqui essa pequena reflexão para que você possa refletir a sua espiritualidade, para que você possa discernir de que lado você está, em que caminho você está caminhando, a forma como você está pensando, falando, olhando, desejando, com quem você está se relacionando neste exato momento. Essa é uma mensagem de advertência de Deus para o seu povo, para você. Então que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. Um abraço para você em Cristo Jesus. E lembre-se, Jesus está voltando. Lembre-se que haverá um lago de fogo e enxofre para Satanás e os seus anjos, para aqueles que não aceitaram a Cristo, para aqueles que optaram em viver distante do Senhor e se rebelando contra Deus a cada dia. Lembre-se que nós estamos anunciando que em breve Jesus virá sobre as nuvens dos céus. Também estamos anunciando que haverá um novo céu e uma nova terra. Para aqueles que permanecerem fiel, receberá a coroa da vida. Que Deus lhe te abençoe de forma especial. Não esquece de compartilhar essa mensagem presente para mais pessoas.